Mateus, capítulo 11, verso 27. A palavra, ela diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então vamos ter uma palavra de oração. Pai justo, nós estamos, ó Pai, pisando em um terreno muito santo que é a Tua palavra. Pai, nós sabemos que não há em nós nenhuma habilidade, capacidade para compreender a Tua palavra, se Teu Espírito não trazer a revelação, não trazer o entendimento. Por isso, Pai, tira as escamas dos nossos olhos, para que possamos ver claramente. Tira, Pai, tudo aquilo que obstrui os nossos ouvidos, para ouvirmos a voz do Senhor de uma forma clara. Fala nessa noite conosco, com cada um de nós. Abençoa a Tua palavra, porque é a Tua palavra poderosa. Pai Santo, nos dê alegria na recepção da palavra e na proclamação da palavra. Confiamos em Tuas mãos esse tempo, pedindo que Tu venhas frutificar essa palavra em nossas vidas, Pai, para que haja frutos. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, se nós fizermos uma retrospectiva, olhando para esse ano que está se findando, certamente nós vamos perceber, que tivemos muitas situações difíceis, dolorosas, tivemos muitas perdas, mas, irmãos, o que nós como filhos de Deus devemos olhar é para o Senhor Jesus. Quanto de Cristo foi formado em nossas vidas neste ano que está se findando, 2019. Queridos irmãos, e se nós de fato pararmos para pensar um pouquinho à luz das Escrituras Sagradas, quanto tempo da nossa vida, neste ano que está se findando, nós dedicamos ao Senhor? Quando eu digo aqui dedicar ao Senhor, muitas vezes nós pensamos que é fazer coisas para Deus, mas a maior dedicação que o Pai quer de nós é uma vida devotada aos seus pés. Ele quer, e nós devemos agradá-lo. Falamos ontem com os jovens que uma das coisas que agrada muito ao nosso Pai é que nós o conheçamos. Destas coisas Ele se agrada, que nós praticamos justiça e juízo e o conheçamos. A vida cristã é uma vida de um avanço para frente. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Queridos irmãos, uma outra pergunta que temos que fazer sempre no final de cada ano, e a Bíblia diz que todo ganhador de almas, ele é sábio. Quantas vidas, quantas almas o Senhor então nos usou para que nós pregássemos e elas viéssemos a crer? Eu creio que o Senhor Jesus colocou em cada um de nós talvez um talento. Irmãos, quantas almas este ano que está se findando nós ganhamos para o Senhor? Quantas almas nós levamos a Cristo? Claro que, se nós de fato mensurarmos o tempo que passamos com o Senhor, significa que a luz dele vai refletir em nós, então isso vai gerar frutos em nós. Mas, irmãos, infelizmente a nossa dedicação tem sido muito com este mundo. A nossa dedicação é com os prazeres da nossa carne, para satisfazer o nosso ego, a nossa vontade. Quando muitas vezes nós pensamos assim: Deus vai realizar algo muito grande através de mim. Essa é uma pergunta ou um pensamento extremamente antiquado. Quando nós queremos realizar algo grande para Deus, na realidade nós queremos realizar algo grande para nós mesmos. Queridos, a grande obra de Deus já foi realizada por Cristo na cruz do Calvário. Ele nos amou de uma maneira imensurável,
incomparável, com um amor eterno. Você sabe o que isso significa? Quando Deus então decidiu amar a cada um de nós e nos levar a crer, Ele assumiu toda a nossa responsabilidade. Primeira responsabilidade, tirando o pecado de nós. Sabemos que foi na cruz do Calvário. Ali Ele removeu a nossa iniquidade, o nosso pecado, a nossa maldade. Ele crucificou, Ele deu fim nela, nos levou à morte junto com Cristo. Esta é uma obra plena, é uma obra grande. Esta obra, ela é tão grande que quando ela é contada, as pessoas não creem, não acreditam. Porque as pessoas não esperam isso do Pai. As pessoas esperam do Pai benefícios, querem as suas bênçãos, mas não querem o Deus das bênçãos. Percebe? Querem o que Ele tem para oferecer, não o que Ele é em essência, em realidade espiritual. E é uma pergunta que deve inquietar sempre o nosso coração: nós temos amado o nosso Senhor? Porque se nós amamos o Senhor, consequentemente, nós vamos amar uns aos outros também. Irmãos, se nós não vivermos em unidade, porque a unidade já foi feita na cruz do Calvário. Ali, na morte de Cristo, Ele nos levou, eu e você, à morte. Nos deu a sua vida pela ressurreição. Nós somos feitos um. Saber desta verdade não traz salvação para ninguém. Nós temos que crer nesta verdade para obtermos a realidade como filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, nós somos a igreja de Cristo, o seu corpo. Estamos unidos, mas irmãos, nós vivemos uma desunião terrível. Quando nós não nos importamos com o Senhor, não vamos importar com os irmãos também. Quando nós importamos com o Senhor, os irmãos também fazem parte do foco do amor de Deus, porque o amor de Deus que está em mim, que está em você, Ele foi nos dado, Romanos 5, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Para que Ele foi derramado? Para nós amarmos uns aos outros. O que é amar uns aos outros? É você se doar pelo seu irmão, é você servir ao seu irmão em amor. Sem a realidade da vida de Cristo em nós, nós não vamos servir a ninguém. Às vezes, pelo fato de conhecermos a palavra, este é um grande perigo, nós conhecermos as Escrituras Sagradas, conhecermos a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e não ter a realidade dela. Aquilo que eu conheço não é a realidade na minha vida. Então isso nos torna hipócritas. Estão me compreendendo? Era como os fariseus. Os fariseus muitas vezes, eles julgavam, por exemplo, aquela Maria Madalena, quando foi ungir os pés do Senhor Jesus, ali na casa de Simão. Simão, quando viu aquela cena, Maria ali beijando os pés de Jesus, chorando, enxugando os pés de Jesus com seus cabelos, aquele Simão, ele disse assim: se este fosse profeta, saberia que esta mulher é pecadora. Mas ele se esquecia, ele era tão ignorante, tão estúpido, que ele também estava na mesma condição que ela. Ele disse: se este fosse profeta, se referindo ao nosso Senhor, saberia que esta mulher é pecadora. Mas e ele? Era quem? Também era um pecador, porque Jesus não tinha ido ainda para a cruz, Ele não fez a obra ainda. Então aquele Simão estava no mesmo patamar daquela mulher. Às vezes nós julgamos, esses assassinos, bandidos. Mas queridos, qual é a diferença entre você e ele? Nenhuma. Você e eu fomos feitos da mesma matéria-prima. Nós nascemos com a natureza pecaminosa, como disse Davi no Salmo 51:5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. A nossa origem, a nossa essência é pecaminosa. Mas o que nos alegra o nosso coração é que Cristo veio, em primeiro lugar, para tirar o nosso pecado. Irmãos, se vocês pudessem imaginar, meditem depois, quanto que o nosso amado Senhor sofreu por amor a você e a mim. Porque você é um amado dele, você é o foco do amor de Deus. Ele lhe ama com um amor eterno. Por isso, com toda a sua benignidade, ele te atraiu a si.
E foi com laços de amor na cruz do Calvário que Ele removeu o seu e o meu pecado, nos tornando filhos de Deus, nos tornando santos, nos tornando sábios, nos tornando saudáveis espiritualmente. Isso é um evangelho tão maravilhoso. Agora tem mais um detalhe importante. Nós lemos nesse texto aqui que quando o Senhor Jesus então Ele ressuscitou dentre os mortos, nós sabemos que o Pai concedeu a Ele tudo. Todo poder e autoridade foi dado para Cristo. E Ele disse aqui: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Irmãos, aqui há algo muito interessante. Nós vamos caminhar um pouquinho para analisar o aspecto da revelação, ou em outras palavras, visão espiritual, ou em outras palavras, o que é revelação? Revelação é você desvendar aquilo que está escondido, aquilo que está oculto. Aqui a Bíblia diz que o filho conhece o Pai, e ninguém conhece o Pai senão aquele que o Filho revelar o Pai. Então aqui parece que é uma moeda de troca. O Filho veio revelar o Pai e o Pai veio revelar o Filho. É muito interessante. Então nós vamos caminhar um pouquinho sobre esse aspecto aqui. O Pai, nessa revelação, o Pai vai revelar o Filho para nós e o Filho vai revelar o Pai. Muito interessante, porque quando o Senhor Jesus, naquela linda oração em João 17,3, Ele disse assim: Pai, a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Então a vida eterna que eu e você nós recebemos foi para quê? Para que o conheçamos. Quando nós não conhecemos o Pai, nós não vamos conhecer o Filho. Se nós não conhecermos o Filho, não vamos conhecer o Pai. Quando nós não conhecemos o Filho de uma maneira íntegra, nós vamos cometer muitos absurdos em nome de Deus, como nós vemos hoje. Certamente Oséias foi tão claro naquela expressão, Oséias 4,6, dizendo o seguinte: que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Não é que falta conhecimento da Bíblia, falta o conhecimento. O foco do Filho de Deus é conhecer o Filho e conhecer o Pai. Por isso que hoje em dia, irmãos, a coisa ela está tão assim, vamos dizer, preta, porque é uma coisa inimaginável você pensar que uma pessoa que está durante aí muitos anos dentro de uma comunidade evangélica ainda não tem uma convicção real de novo nascimento. Eu tenho andado e caminhado com muitas pessoas que ministram a palavra. Eu tenho ficado muito assustado, meus irmãos, porque um conhecimento da Bíblia, eu posso pregar a Bíblia, mas se eu não tiver a revelação deste conhecimento, sem a revelação deste conhecimento, eu não vou ter a realidade. E a realidade só vem a nós através da revelação. E revelação é Deus tirando a nossa venda. Irmãos, ninguém iria conhecer que Jesus era o Cristo se o Pai não revelasse quem Ele era. E a primeira revelação que o nosso Pai Celestial deu foi para o apóstolo Pedro. Abra aqui um pouquinho para frente, em Mateus capítulo 16. Nós vamos observar que quando o Senhor Jesus fez algumas perguntas para os discípulos, a primeira pergunta que Jesus Cristo fez foi a seguinte: quem dizeis que os homens dizem que eu sou? Mateus 16. Então, lá no versículo 14, Mateus 16, 14, a resposta foi o seguinte: uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, e outros dizem que você é Jeremias, porque Jesus chorava bastante também.
ou alguns dos profetas. Então esta era a visão, o entendimento que aquele povo tinha a respeito de Jesus Cristo. Mas Jesus volta para seus discípulos e faz uma pergunta contundente, talvez seja a pergunta mais importante deste mundo: e vós, quem dizeis que eu sou? Então, irmãos, aqui nós vamos verificar que Deus o Pai trouxe uma revelação, que aqui Deus Pai descortinou, abriu o entendimento do apóstolo Pedro, para que ele então conhecesse quem era o nosso Senhor Jesus. As pessoas conheciam o Jesus que estava diante deles. Aí veja o que Simão Pedro respondeu, versículo 16. Respondeu Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, isto aqui não veio do apóstolo Pedro. Ele conhecia o Jesus de Nazaré, filho de Maria e de José, mas ele não conhecia o Cristo que estava ali em Jesus. Quem conhecia o Cristo eram aqueles demônios que estavam numa entidade espiritual mais elevada. Eles reconheciam Jesus. Quando Jesus se aproximava de determinada cidade, povoado, os demônios já se manifestavam. Que temos nós contigo, ó Cristo, Filho do Deus vivo? Jesus mandava-os calar. Mas aqui Pedro teve uma revelação, e quem revelou isso para Pedro foi o Pai. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz para Pedro: Pedro, você é uma pessoa muito bem-aventurada. Todo homem e toda mulher que recebe a revelação do Pai, do Filho, é uma pessoa bem-aventurada. A palavra bem-aventurada, ela significa uma pessoa que é profundamente feliz, pessoa profundamente alegre e cheia de convicções. Por que ela é feliz? Porque ela tem uma convicção que foi dada pelo Pai, para crer naquilo que Cristo é e fez, naquilo que Ele é. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. A palavra Barjonas aqui, ela é interessante. É filho de João, Barjonas. Ele diz para Pedro: Pedro, você é uma pessoa insignificante, você é um Barjonas, você é um filho de uma pessoa qualquer, mas você é bem-aventurado porque não foi carne e sangue que te revelaram. Esse entendimento espiritual não veio de você mesmo, não veio de você ler o Antigo Testamento, mas, olha aqui, mas meu Pai que está nos céus é quem tu revelou. Não foi você, foi meu Pai que deu esta revelação para você. Queridos, a partir desse versículo aqui, que então Pedro, o Pai revelou Cristo para Pedro, a partir desse versículo aqui, eu tenho lido a história da igreja, eu tenho visto tantos absurdos, que a partir daqui começou a se levantar tantos profetas, trazendo muitas revelações daquilo que se parece com a verdade, mas que não é a verdade em realidade espiritual. A revelação foi dada para mim e para você, para uma finalidade. Vocês se lembram de Efésios 1:17? Para que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Sabedoria e revelação nos é dada para conhecermos plenamente o Filho. E quanto mais você e eu conheçamos o Filho, mais vamos amá-lo. E quanto mais nós amamos a Cristo, mais nós vamos desejar que Ele volte. Porque uma pessoa que você ama, você vai querer estar com ela, você vai desejar estar com ela. Eu creio aqui que a maioria são casados, mas vamos imaginar na época do seu namoro.
Quando você deixava ali a sua amada, ou seu amado, na casa dele, ia embora para casa, você passava 2 dias, você já ficava ansioso, querendo ver a sua amada. Por quê? Porque você amava ela, você a amava, você queria estar perto dela. E quando a gente ama uma pessoa, nós queremos estar perto dela. Estão me compreendendo? Irmãos, quando é que nós vamos desejar a volta de Cristo? É quando verdadeiramente nós o amarmos. Agora, quem ama vai desejar estar com Ele, vai para o quarto, vai conversar com Ele, vai ter comunhão com Ele, vai ler a respeito dEle. Porque, irmãos, quando nós começamos a ler as Escrituras, não buscando apenas conhecimento bíblico, mas buscando a revelação de Cristo, você vai encontrá-lo. E quanto mais você lê a respeito dEle, mais você vai se apaixonar por Ele. Você vai desejá-lo. Senhor, eu te quero. Às vezes nós cantamos aquela canção, né? Senhor, te quero, Senhor, te quero. Mas, irmãos, esse nosso querer muitas vezes é da boca para fora, né? Não desejamos muitas vezes em realidade espiritual. Então, aqui o Pai revelou quem era Cristo para Pedro, e claro que Pedro depois, ele trouxe toda a revelação para nós. Então essa palavra aqui, revelação, significa tirar o véu que encobre o rosto, tem a ver com remover a cobertura, tem a ver com descobrir algo que está encoberto, é tirar a venda. No Salmo 119, versículo 18, a Bíblia diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então o que é desvendar? É tirar as vendas dos olhos, para que então possamos contemplar as maravilhas. Irmãos, nós lemos a Bíblia muitas vezes, lemos a Bíblia, acho interessante, olha que coisa, Deus falou comigo hoje aqui, mas a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Desvenda os meus olhos para que eu contemple, medite nas maravilhas da tua palavra. Então, para o homem e a mulher que já ganhou uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus para ele é maravilhosa. Por quê? Porque nós temos o Senhor da palavra, que Ele é maravilhoso, maravilhoso em conselho, Ele é maravilhoso em paz, porque Ele é o príncipe da paz. E quando nós temos Cristo, nós temos uma paz sem fim. Então, queridos, quando o Pai traz revelação, então nós podemos ver claramente. Vocês se lembram daquela mulher que Jesus contou uma parábola lá em Lucas capítulo 15? Aliás, ele conta ali 3 parábolas, né? Mas vamos lá, que eu quero ajudá-los com uma coisa muito interessante. Lucas capítulo 15, o assunto nosso hoje é sobre a revelação. Lucas capítulo 15, vamos ler apenas o versículo 8. Lucas 15, versículo 8. Diz assim a palavra, vamos ler com bastante atenção e desfrutar das maravilhas da palavra do Senhor. Quero levar os irmãos a ter um profundo desejo em buscar nas Escrituras revelação para encontrar o próprio Cordeiro. Diz assim, Lucas 15, 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, presta atenção agora, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Presta atenção aqui. Se ela tem 10 dracmas, ela perde uma. Se perder uma, ela vai acender a candeia, ela vai varrer a casa e procurá-la diligentemente até encontrá-la. Então, queridos, presta atenção, deixa eu colocar uma nota para vocês aqui muito interessante. A mulher, ela acendeu aqui, segundo o texto, a candeia para achar a dracma. Você sabe o que significa acender a candeia?
acender essa candeia aqui. O que significa acender a candeia? Significa revelação, porque estava escuro, quando a luz chegou, houve a claridade. Agora, deixa eu fazer para vocês mais uma pergunta aqui. Acender a candeia é você trazer luz, trazer revelação, ou a ter luz sobre algo a respeito da palavra de Deus. Entende? Agora, quando a luz aqui nesse texto acendeu, quando a revelação chegou, ela achou a dracma? A mulher achou a dracma perdida quando a candeia foi acesa? Não, ela não achou. Então, qual que é a lição que ele traz para nós aqui? Porque acender a candeia é ter luz bíblica sobre algo. Agora, quando a luz acendeu, quando a revelação chegou, ela não achou a dracma, não achou. Então, mas ela pôde agora enxergar o que estava escondendo a dracma. Porque ela varreu, pela luz da revelação, ela pôde remover aquilo que estava escondendo a dracma. Porque existe, irmãos, uma resposta da nossa parte. Revelação não vai cair do céu no teu colo. Primeiro tem que ter uma resposta nossa. Por que Jesus contava parábolas? Para que ele não jogasse pérolas para porcos. Vocês se lembram que ele contava as parábolas? Estava ali, os discípulos ouviam, e os fariseus ouviam, e todo o povo escutava. Mas aquele povo que ouvia as histórias de Jesus, achavam aquelas histórias muito interessantes, bonitas, se alegravam, mas eles não entendiam. Assim também acontecia com os discípulos. Eles ouviam as palavras e eles não entendiam. Mas o que eles faziam? Eles iam falar com Jesus em secreto. Dizia o seguinte: Senhor, explica-nos a parábola. Que Jesus respondia para eles: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Por quê? Porque havia no coração deles um interesse em conhecer a respeito daquilo que Jesus falava. Irmãos, se nós fizermos uma leitura da Bíblia sinteticamente, nós não vamos alcançar muita coisa. Temos que pedir para que o Pai então revele no nosso coração a palavra de Deus, né? Por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui um Salmo 43, versículo 3. Essa aqui deve ser uma das nossas orações para então termos um conhecimento, termos uma revelação bíblica. Salmos 43, versículo 3. Olha aqui que lindo pedido o salmista fez. Ele disse assim, olha, Salmos 43, verso 3: envia a tua luz e a tua verdade, envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Se ele não enviar a luz, se ele não trouxer a revelação e a verdade também, porque essa luz vai apontar para a verdade, envia a tua luz e a tua verdade. Eu não quero tão somente ter revelação e revelação, eu quero a experiência real daquilo que a luz ela vai desvendar para mim, que é a verdade. Envia a tua luz. Em outras palavras, está dizendo o seguinte, olha, envia a tua luz para que eu conheça a tua verdade. Está me compreendendo? Envia a tua luz e a tua verdade. Então agora, se eu tenho a luz, se eu tenho a verdade, essa verdade, essa luz, para que me guiem. Então, pela luz e pela verdade, eu sou levado ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. E aí o versículo 4, ele é mais interessante ainda. Ele diz assim: então irei ao altar de Deus pela luz e a verdade. Eu irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Está me compreendendo aqui, irmãos? Luz e verdade vai nos levar, em primeiro lugar, ao santo monte do Senhor e às moradas do Altíssimo. Claro que agora eu tenho luz, eu tenho toda a realidade, porque a verdade aqui no original hebraico significa realidade espiritual.
Eu tenho a luz, eu tenho a realidade daquilo que eu conheço, porque hoje pela manhã nós dissemos o seguinte: tudo aquilo que o Pai, Ele revela para nós, Ele quer formar em nós, para que não saia de nós. Ele traz a revelação, temos Cristo, mas então Ele quer agora formar Cristo em nós, para que Ele ocupe os nossos compartimentos internos. Então eu não vou ter nenhum problema em ir ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria. Abra aí em 2 Samuel capítulo 22, versículo 29, temos aqui mais como que um pedido muito interessante que Davi ele faz. Capítulo 22, versículo 29, a palavra ela diz assim: olha, Tu, Senhor, és a minha lâmpada, é a minha candeia, é a minha luz, né? Tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Irmãos, qual é o sentido de trevas aqui nesse texto? Trevas está relacionado à ignorância espiritual. Quando diz lá que este mundo jaz em trevas, significa que este mundo está vivenciando uma ignorância espiritual. São pessoas que têm o seu entendimento entenebrecido, obscurecido, entendimento em trevas. É preciso que a luz de Deus, pelo seu Espírito, ilumine as nossas mentes, para que então conheçamos o que nos foi dado por Deus gratuitamente. E a primeira coisa que vem de Deus para nós, não é outra, meus irmãos, a não ser Cristo, o seu amado Filho. Ele nos amou e nos deu o seu Filho. Agora, irmãos, saber dessa verdade todo mundo sabe. O que nós precisamos é ter a revelação dessa verdade, para que essa verdade então seja formado em cada um de nós. Então, quando Deus acende uma luz sobre você, é para te dar oportunidade de você varrer o que está aí escondendo, coisas que podem ser restauradas na nossa vida. Isso é muito interessante. Agora, irmãos, me entendo com bastante cuidado. Jesus Cristo, Ele veio para salvar o mundo. Veio para salvar o mundo. Sim, não tenho dúvida disso. Mas o mundo o rejeitou. Mas em realidade espiritual, o Senhor Jesus Cristo, às vezes, uma missionária, algum tempo atrás, veio falar comigo, dizendo o seguinte: Pastor Cláudio, nós temos que orar para que Deus salve este mundo. Ela falou cheia de boas intenções. Mas, queridos, onde é que está na Bíblia que Jesus Cristo veio para salvar o mundo? Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A morte de Cristo na cruz foi para todo mundo, mas não significa que a morte dele vai alcançar a todos. Quando eu falei para essa pessoa, dizendo o seguinte: olha, essa é uma oração que nós não devemos fazer, porque Jesus nunca pediu para que nós orássemos para que o Pai salvasse o mundo. Como assim? Você então é um herege? Você está sendo discordante da palavra? Não, senhora. Jesus, naquela oração em João 17, lembra o que ele disse na sua oração sacerdotal ao Pai? Ele disse assim: Pai, não rogo pelo mundo, mas rogo por aquele que tu me deste. Jesus Cristo, irmão, quando nós temos uma revelação de quem Ele é e daquilo que Ele veio fazer, nós vamos descansar o nosso coração. Porque o que Ele veio fazer neste mundo, irmãos? Em primeiro lugar, nós temos uma tendência de sermos egoístas, de pensar que Ele veio nos salvar. Também isso está incluído. Mas Ele veio fazer a vontade do Pai em primeiro lugar. A obra da cruz foi feita inteiramente ao Pai. Por isso que isso é tipificado lá no Antigo Testamento. Os holocaustos. Aqueles holocaustos eram oferecidos a Deus. Tudo aquilo era a figura de Cristo.
os animais eram colocados sobre o altar e eram queimados. Aquele altar é uma figura da cruz. Então Jesus Cristo se ofereceu em primeiro lugar a Deus o Pai. Lembra do Salmo 40? Eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Ele veio fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai também envolvia a nossa salvação. Estão me entendendo? Primeiro, antes de ele se entregar por nós, ele se entregou ao Pai. Se você ler Levítico capítulo 1, tem as 5 ofertas que prefiguram Cristo. Primeiro é o holocausto. A do sangue é a 5ª. Percebe, irmãos? Porque uma coisa que é interessante, Jesus não veio buscar todo este mundo, porque nem todos irão crer, mas Jesus veio buscar, sabe quem? Abra em Mateus, capítulo 15, apenas o versículo 24. Versículo 24, vamos ler 2 textos. Mateus 15, 24. A palavra de Deus, ela diz assim: porque o contexto aqui é que Jesus, ele foi para as bandas lá de Tiro e Sidom. Aqui no versículo 24 de Mateus capítulo 15, ele diz assim: mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele veio buscar as ovelhas perdidas do seu pai. Queridos, e graças ao Senhor, você que creu, você é uma ovelha que pertence a este aprisco. Claro que a morte de Cristo foi por todos na cruz, mas nem todos vão crer. Vocês percebem, irmãos, que nesses últimos dias estamos vivendo uma época de apostasia. As pessoas não têm mais prazer na palavra do Senhor. Imagina hoje aqui, temos que fazer essa pergunta: se você viesse a falecer, como é que está seu coração nessa noite? Você tem convicção de que você é um salvo, de que você é um filho de Deus? Porque a morte sobre a nossa vida, ela é iminente, ela acontece a qualquer momento. Se você falecesse hoje, irmãos, você estaria preparado para se apresentar diante de Deus o Pai? Mas eu oro bastante, eu leio a Bíblia, eu vou à igreja, eu dou o dízimo. Isso não faz de você um filho de Deus, faz de você um religioso. Para ser filho de Deus tem que nascer de novo. E para nascer de novo você tem que ganhar uma experiência de morte com Cristo. Você já morreu com Cristo? Você já creu que morreu com Cristo? Você já creu que foi unido com Cristo na cruz do Calvário? Isso já foi revelado ao seu coração? Se não foi, você é um iludido, como tantos outros aí. Como a semana passada uma pessoa veio falar para mim o seguinte: eu saí daquela igreja, estou numa outra igreja. Puxa vida, aquela igreja não era a igreja de Cristo? Não, para mim não era. E nessa que você está, eu acho que é. E você tem certeza da tua salvação? Eu não tenho. E ninguém pode ter. Como que não? Se a Bíblia diz que Ele nos salvou. Sabe por quê? Porque as pessoas estão em busca de religião, em busca de milagres, de curas e de um monte de coisas, mas não estão preocupados com a tua salvação. Se morrer vai tudo para o inferno. É profecia, é curas, é milagres. Cadê Cristo e a cruz? Irmãos, se nós aqui, neste auditório, se não crermos que fomos atraídos no corpo de Cristo, conforme diz João 12:32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. E por que Ele nos atraiu? Para nos fazer morrer. Atrair, Ele puxou nós para si. Nós fomos colocados em Cristo. Cristo foi ali na cruz, crucificado, e Ele foi morto, e nós estávamos nele. E se Ele morreu, nós também morremos. Cristo não foi sepultado? Foi sepultado, nós também fomos sepultados. Romanos 6,4, a palavra fala assim: fostes, pois, sepultados juntamente com Ele na morte pelo batismo. Aí vem uns e fala: mas é batismo nas águas. Não é nas águas. Primeiro
Para saber o que é batismo, você precisa saber o que é batismo. O que é batismo? Batismo significa identificação, significa inclusão, também significa imersão. Nós somos identificados no batismo na morte. O que é batismo na morte? Batismo na morte significa que Cristo morreu e eu também morri. Eu fui batizado com Cristo na cruz, no seu corpo. Ele morreu, eu também morri. Isso é batismo na morte. Porque, irmãos, quando eu creio que eu estou morto com Cristo, já estou crucificado com Cristo, eu morri. Se eu morri, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se eu morri, agora eu posso pedir o meu batismo nas águas. Porque batismo também significa sepultamento. Se eu morri com Cristo, eu posso ser batizado nas águas. Porque o batismo prefigura aquilo que foi feito na cruz, onde a morte de Cristo foi uma morte participativa. Eu morri com Ele. Estão me compreendendo, irmãos? E se você não ganhou essa experiência ainda, você está perdido, você está perdida. Não brinque com a sua alma, ela é eterna. E olha, o último lugar que Deus queria que você não fosse era viver uma vida de perdição eterna. Mas, irmãos, não ficou na morte. Fomos sepultados com Ele. Mas ao terceiro dia, queridos, falávamos ontem com os jovens que qual é o monte mais alto deste mundo. Aí um irmão ali, ele disse o seguinte: é o monte Everest. Eu disse para ele que não era. O monte mais alto deste mundo é os nossos pecados. Quando Jesus foi para a sepultura, vamos colocar aqui, aqueles irmãos do passado que morreram e creram no Senhor, é um monte de gente, um em cima do outro. Aqueles que na era cristã, nesses 2019 anos, que já morreram, já foram sepultados, que creram no Senhor, Jesus levou o pecado deles também. Imagina o tamanho que é este monte. E nós aqui, colocar um em cima do outro, o monte é muito alto. E aqueles que vão crer ainda, vai aumentando. Então, Deus, Ele exerceu a suprema força do seu poder em Cristo Jesus, ressuscitando Jesus dentre os mortos. Imagina só, o único lugar que Deus teve que executar todo o seu poder não foi na criação, foi para ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, imagina, quando Ele foi para a sepultura, Ele foi com os nossos pecados, Ele matou os nossos pecados, seu corpo santo, e fomos com Ele para a sepultura. Mas ao terceiro dia, meus irmãos, aquele domingo da ressurreição, primeiro dia da semana, quando Deus o Pai, pelo seu Espírito, Ele exerceu em Cristo, executando toda a força do seu poder, ressuscitando Jesus Cristo da tumba. Cristianismo é uma comunidade de louvor, porque celebra uma esperança viva, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quando o Pai trouxe Jesus dentre os mortos, irmãos, você e eu estávamos nele, e por isso que a Bíblia diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É onde que nós estamos, é a posição que Ele nos colocou. Meus queridos irmãos, que coisa maravilhosa! Isto é evangelho puro. Precisamos de revelação para nós enxergarmos a isso. Enquanto nós estivermos com os olhos neste mundo, nós não vamos ter muita revelação da parte do Pai. Meus queridos irmãos, Jesus veio revelar o Pai. E como nós podemos ver aquele que é invisível? Como que você pode ver aquele que é invisível? Sabe como? Fechando teus olhos, contemplando o nosso amado Senhor. Quando foi que Saulo viu a Cristo? Quando ele foi cegado ali no caminho de Damasco. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 17. Aqui nós vamos perceber, irmãos, que algo muito interessante: revelação ou visão espiritual.
que o apóstolo Paulo teve do nosso amado Senhor. Saulo viu a Cristo. Então, ele viu a Cristo foi quando Saulo teve os seus olhos fechados para este mundo. Atos 9:17, quando Ananias foi lá para orar com Saulo, Ananias estava meio receoso, porque Saulo era um homem insolente, blasfemo, perseguidor da igreja. E a palavra fala assim, Atos 9:17: então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Queridos, deixa eu parar um pouquinho aqui e colocar uma coisa para vocês. Saulo, irmão. Sabe o que isso significa? Que as inimizades que Saulo tinha dos cristãos, aqui elas se acabaram. Saulo, irmão. Porque Saulo era perseguidor da igreja, era um insolente, ele fazia os cristãos até blasfemarem. Mas aqui, queridos, essa é uma posição talvez mais excepcional na face da terra, como filhos de Deus, é sermos irmãos, irmãos em Cristo Jesus. As inimizades se acabaram. Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E a palavra fala que imediatamente caíram dos seus olhos como que umas escamas. Essas escamas têm que cair dos nossos olhos, irmãos, para que a gente possa então contemplar o Senhor. Então, queridos, qual é a melhor maneira de ver o invisível? É você fechar os teus olhos. Até mesmo quando nós estamos cantando aqui no louvor, muitos que às vezes conhecem a canção já de cor, elas costumam deixar seus olhos abertos, porque tem uma necessidade de ver. Olha, a melhor coisa é você contemplar o Senhor, fechar teus olhos, aí você vai conseguir enxergar aquele que é invisível. Quando a Bíblia diz, não fareis para vocês imagens, não se trata só de você ter uma imagem de escultura para adorar, mas Deus estava comunicando o seguinte: eu sou o invisível. As pessoas têm uma facilidade muito grande em se apegar às imagens de escultura, porque elas são visíveis. Mas, irmãos, a palavra fala assim que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como nós podemos ver o Senhor e abrindo os nossos olhos? Não, é fechando os nossos olhos. Quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que foram abertos os olhos de ambos. Se foram abertos os olhos de ambos, os olhos deles, quando eles viam Deus, estavam fechados? Sim, fechados para o mundo. Eles só tinham olhos para o Senhor. Então, quando o pecado entrou no mundo, os olhos de Adão e Eva foram abertos, e eles perceberam que estavam nus. Queridos, e quando você fica aí muito viciado no mundo das imagens, você começa a perder os olhos da contemplação. A palavra contemplação é meditação. A melhor maneira de você contemplar o Senhor, buscar a face dele, é com os olhos fechados, meditando, pensando, buscando a face do Senhor. Por isso que ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós. Porque, irmãos, é somente na contemplação que nós seremos iluminados. Vamos ler aqui um texto do Salmo 34, versículo 5. Salmos 34, verso 5. Que linda revelação da palavra nós temos nesse versículo aqui, irmãos. Nós já estamos partindo para o encerramento. Mais alguns versículos e nós vamos encerrar. Salmos 34, deixa eu ler o 4, porque começa aqui o parágrafo.
Salmos 34, versículo 4, que diz assim: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Queridos, que coisa mais linda! Quando nós buscamos o Senhor, quando você tem medo de alguma coisa, busque o Senhor, que Ele te livrará de quantos temores? Todos os meus temores. Você tem medo do quê? Qual que é o seu medo? Busque o Senhor, porque Deus é amor, e é um amor perfeito, e a palavra fala que o perfeito amor lança fora todo o medo. Busquei o Senhor, Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Agora, olha o versículo 5: contemplai-o, ou seja, em outras palavras, busque a sua face, busque a face dele, sereis iluminados. Vocês se lembram quando Moisés foi naquele monte receber as tábuas da lei? 40 dias, 40 noites, face a face com o Pai. Quando ele desceu, a face dele estava como que iluminada, com aquele facho de luz que refletia. Então Moisés teve que colocar um véu no rosto. Que lindo, irmãos! Todos os homens e as mulheres que contemplam o Senhor num lugar reservado, tranquilo, tem a face mais bonita, tem os olhos mais brilhantes, são pessoas mais agradáveis, são pessoas que falam coisas muito edificantes, muito lindas, não falam qualquer coisa, não ficam contando piadas, porque a expressão da vida dessa pessoa é Cristo, e é a luz que inundou o seu coração. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Irmãos, quão precioso é o nosso Senhor. Mais uma coisa aqui, Isaías capítulo 60, nesse aspecto da revelação, muito interessante. Isaías 60, a partir do verso 1, a palavra, ela diz assim: olha, irmãos, isso aqui está falando da glória da igreja, muito interessante. Isaías 60, a partir do verso 1, acompanhe os irmãos. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Irmãos, você já parou para pensar nisso? A glória do Senhor. O que é a glória? É aquilo que Ele é. Ele é a glória do Senhor. A glória de Deus é Cristo. A glória do Senhor nasce sobre ti. Ele fala no versículo 2: porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Vou fazer uma pergunta aqui, querido irmão, marido, a tua esposa enxerga Cristo em você? Querida esposa, você vê Cristo no seu marido? Jovem, você vê Cristo nos seus pais? Porque aqui está tão claro: mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Agora, olha o versículo 5 deste mesmo capítulo. Então o verás, e serás radiante de alegria. Claro, quando vemos o Senhor, o nosso coração se alegra, se rejubila, se enche de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, ou seja, a riqueza de todos os mares lhe será trazida. E o que mais? E as riquezas das nações virão a ter contigo. Mas o foco é aqui. Então o verás,
e serás radiante de alegria. E essa alegria aqui é uma alegria eterna. Isaías vai dizer que é uma alegria perpétua, uma alegria que ninguém pode tirar mais de nós. O Senhor Jesus, ele disse isso lá em João capítulo 16, porque ele disse que iria para a cruz. Eu vou para a cruz, porque eu disse isso para vocês, o coração de vocês se entristeceram, mas outra vez vos verei, que ele vai vir nos buscar, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Que delícia, irmãos, que precioso é o nosso Senhor. Agora, irmãos, para nós encerrarmos, nós vimos que o Pai revelou o Filho para nós, mas por outro lado, o Filho revela o Pai para nós. São muitos textos. Por exemplo, quando Felipe perguntou para Jesus: Mestre, mostra-nos o Pai e isso nos basta. João 14:8. Em João 14:9, Jesus respondeu: Felipe, estou há tanto tempo convosco que não tendes me conhecido. Quem veio a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Felipe, você está diante de teu Pai. Que coisa mais linda, irmãos. Então, Deus usou o apóstolo Paulo para revelar o mistério de Deus, que é Cristo. O mistério que estiver oculto nas eras, nas gerações, foi revelado para nós em Cristo Jesus. Cristo em vós, Ele é a esperança da glória. Último texto, nós vamos encerrar. Romanos capítulo 16. Romanos 16, versículo 25. Temos aqui uma doxologia. O que é uma doxologia? É um cântico cujo fim é glorificar a Deus, né? Então, Romanos 16, 25, essa palavra mistério que vai aparecer aqui, é uma referência a Cristo. Diz assim, olha que lindo, irmãos. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Então, Deus guardou este mistério em silêncio nas eras, mas Ele revelou para nós. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Cristo foi revelado para nós. E a primeira revelação de Cristo, quem teve foi o apóstolo Pedro, porque o Pai revelou Cristo para Pedro, e o Espírito permitiu que fosse escrito na sua palavra, né? Muito interessante. E aí, esse mistério, né, que guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Que agora se tornou manifesto, aquele que foi manifestado em carne, o Senhor Jesus. Então, o Pai o revelou Cristo para nós. O Pai revela o Filho, e o Filho revela o Pai. Temos que ter a revelação do Filho e também do Pai. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, mais uma vez nós somos muito gratos ao Senhor por tudo aquilo que Tu revelaste para nós do Filho, e tudo aquilo que o Filho revelou de Ti mesmo para nós, Pai. Obrigado porque Tu nos amaste, Tu nos conquistaste, Tu nos compraste, Tu pagaste o preço do nosso pecado, e um preço foi muito alto. Louvado seja o Teu nome, Pai. Nossos corações estão alegres em Teus feitos. Pai, que essa semana seja uma semana abençoada. Uma semana, Pai, se o Senhor assim permitir, nós entraremos em um ano de 2020. Muitos entrarão no ano novo com vida velha, mas aqueles que já ganharam a experiência de ser uma nova criatura em Cristo, terá motivos para celebrar o ano de 2020, porque é um ano que se aproxima cada vez mais da sua vinda. Guarda-nos essa semana, abençoa as nossas atividades, Pai, abençoa a nossa família, abençoa o nosso lar,
abençoa os nossos amigos e os nossos irmãos em Cristo. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.